9, né? 90. E assim, só lembrar pra você que jogo hypado como Death Stranding 2, muita gente faz análise, tá? Então, realmente, com notas muito boas. E, de fato, Death Stranding 2 empurra a indústria pra frente. Isso é uma coisa que não dá pra negar, né? Que Death Stranding fez, tecnicamente falando, é algo muito, muito, muito impressionante. E um jogo mais acessível, né? A maioria das pessoas vai curtir mais o Death Stranding 2, não é tão... Ainda é lixado, vai. Mas não é tão lixado quanto o primeiro, né? Entrega um performance... Vai ter, assim... O Death Stranding 2, eu acho, se eu tivesse que chutar, diria que é o jogo que, junto com o Clair Obscur, que vai ter maior quantidade de indicações. Ah, é isso aí, Davo, são os dois. Pode ser. Eu acho que assim, minha opinião, a gente vai falar dos outros ainda, mas de todos que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá, na minha opinião, tecnicamente, o ápice está em Death Stranding 2, né? Mas, galera, não é esse o único aspecto. É como você falou agora há pouco, Davo. Não. Né? Não é um Vamos prêmio lembrar objetivo. do ano passado. Black Exato. Myth Wukong. Exato, nossa, muito bem lembrado. Galera, não é uma ciência exata, não é objetivo. Ah, mas é justo, é injusto. Aí dá pra pensar o que quiser, né? Mas não é. Se a gente for pegar só pela tecnicalidade, o Death Stranding 2 é o campeão. Só que não é só isso, né? Existem outros aspectos que, inclusive, vão além do jogo. Por exemplo, o Clair Obscur tem todo esse contexto de foi feito por 30 e poucas pessoas, é um jogo que dá um tapa na cara da indústria. Isso conta. Isso vai além do jogo. Vai no contexto do jogo. No contexto de lançamento, né? Ele pega equipamento barato e dá um tapa na cara de equipamento caro. Ele é um jogo que custa R$180 na Live, 200 e poucos na PSN e tá no Game Pass. Então todo mundo jogou. Tem tudo isso, entendeu, galera? Não é ciência exata, certo? Então, mas o 2, senhor né? tem que jogar Claro Obscuro. Eu tenho. Não vem ficar aqui Tô elogiando, pipipi, popopó. Tô E pendente. aí Exatamente, fica aí sem exatamente. jogar o Claro Obscuro. E o senhor Tô também que tá aí pendente. mexendo nesse teu telefone aí. O senhor Eu mesmo. não vou jogar Claro Jogue, Obscuro. Claro que jogue. vai. Jogue, assim. porque depois você vai ficar aí hateando o jogo e nem jogou. Cara, porque Entendeu? olha só, Eu ano não- passado, nunca hateei, ano nunca passado, eu hateei. acho que tecnicamente falando, mas é minha opinião, né, você pode discordar. Eu acho que o jogo melhor jogo tecnicamente que estava no Game of the Year ano passado foi o Final Fantasy VII Rebirth. Pô, é mesmo, Certo? hein? E ignorado totalmente. Então, assim, não é por causa da questão técnica que esse jogo vai fazer. E o Death Stranding 2, ele tem um problema na hora da... Falando assim, baseado no histórico e tal. É que ele é uma continuação, né? É. E a gente só viu continuação tomando taca no Game of the Year. Red Dead 2 tomou taca, o God of War Ragnarok tomou taca, todo mundo tomou taca Caraca, no passado. bom ponto, hein? As continuações, O né? Red Dead Pegar 2 o- foi Tears of the sacanagem, Kingdom mano. perdeu. É, gente, bem perdeu. lembrado, o né? Red Dead 2 foi Não, foda. mas tem uma coisa, sabe? Aí, pronto, agora eu vou ser o sonistinha de novo. Mas tem uma coisa, porque eu acho que eu também escolheria o Red Dead pra começar o papo, tá? Aham. Então pra mim o Red Dead é realmente o GOT. Me pegou muito mais e tal. Só que parece que a galera tem um negócio, parece que não tinha nada do outro lado. Aham, Parece que o Red sim, Dead tava sim, disputando com uma porcaria, Não. um jogo sem É. significado Não, nenhum. Pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Pô, Deus, God gente. of Assim, War, né, cara? 18, o meu É. predileto seria o Red Dead, mas o Ragnarok ter levado não é nenhum absurdo, não é Não, nenhuma... não. Meu Normal, Deus, né, ter acabou levado, o mundo, né? é lógico que é. Então 2018. acaba sendo aquela coisa. Inclusive, eu, naquele ano, eu joguei o God of War, depois joguei o Red Dead, e no Game Awards, eu lembro que eu falei pro meu irmão, falei, não, God of War merece. Uhum. Eu achei Não é que como- merecia. Sim, também. Só que passaram os anos e eu joguei mais o Red Dead, eu nunca mais voltei pro God of War, mas o Red Dead, às vezes eu volto, eu jogo, e eu vejo que o Red Dead é muito maior, né? Não, Ele claro, envelheceu é. melhor. Ele Mas envelheceu isso melhor. também, gente, vamos lá, é que o GOT é muito acelerado. É. Tem jogos que você só conhece tudo dele com muito tempo É, de jogo. exato. O Red Dead foi isso, as pessoas foram descobrindo ele com o tempo e aí você vai vendo que o jogo é muito grande mesmo, sabe? Muito Sim. grandioso. Só uma coisa, Davi, desse que vai ser a disputa, vai, gente. Vamos ser sinceros. A grande disputa, na minha visão, acho que vai ficar, pelo menos pra público, vai ficar entre esses dois. É, né? é. Death Stranding e o Clair Clair Obscur. Obscur. Eu acho que tem pontos aí o Mikael e a Thaís falaram muito bem, que são pontos distintos. Eu acho que o Clair Obscur, a palavra pra ele, ao meu ver, é inovação. É. Né? Então, dentro dele tem algumas inovações de gameplay, ele faz um upgrade dentro do que eu achava que era a batalha de turno. Pra mim, tá de fora, que eu não sou nenhum grande admirador ou, sabe, eu não tô tão por dentro de batalha de turno. Então, ele é um jogo que ele inova e ele também é receptivo em alguns pontos. Por exemplo, eu acho muito legal jogos que são pontes. Elden Ring é uma ponte. Pra quê? Pra quem não gosta de Souls-like, entrar no mundo de Souls-like. O Clair Obscur, ele é uma ponte, cara. E foi uma ponte pra mim. Ele é uma ponte pra quem não tinha muita familiaridade com jogos de turno e quem quer entrar agora e viu esse jogo e falou, poxa, que legal, porque aqui tem elementos que eu gosto, como o parry, tem elementos aqui que é o QTE, mas que ele não é um negócio chato, né? É um negócio rápido. Então,
A palavra pra Clair Obscur pra mim é inovação. Death Stranding é uma parada grandiosa. O Death Stranding ele é grandioso. A reta final do Death Stranding é um negócio absurdo, que foge dos últimos anos dos jogos aí lançados. Aquilo é um bagulho animal mesmo. Então, pra gente, pelo menos ao meu ver, pra gente dividir esses dois jogos, primeiro, pra mim, qualquer um que ganhar, fantástico. É que nem a gente acabou de falar aqui do Ragnarok e o Red Dead. Qualquer um que levar esse ano aí, pra mim é fantástico. Na verdade, o God of War 2018, né, Croizão? Antes do 18, Ragnarok. isso, desculpa, falei Ragnarok, 18. Então, assim, é a mesma coisa. São dois jogos grandes, incríveis, disputando entre si, e isso é fantástico. Quem ganha é a gente. Boa. O meu é Death Stranding, tá? O meu é Death Stranding. Boa. Mas eu sei que o da grande maioria vai ser o Clair Obscur por tudo isso que eu falei e da hora, porque é um jogaço e que merece também. Porque eu quero muito ouvir aquela trilha do Clair Obscur sendo agora tocada, Porra, no que vai ser com foda. certeza vai ter, porque eles são A maravilhosos. gente precisa jogar, né, tá? A gente só ouve aqui, né? Não, mas o meu tá instalado, Tá inclusive, lá, já. é. Pois é. Aí a gente meu tem, também em tá Mas, ó, terceiro lugar... Fala, Eu vou, só cara. um complemento rápido, porque o seu relato, Croizão, ele reflete exatamente o que um GOT eu acho que deve ser. Atingir novas camadas de público, e atingir você pela questão da batalha por turno, colocar algum ponto de inovação numa coisa já existente, batalha por turno. Acho que você falou muito bem sobre alguém que não é necessariamente das batalhas de turno, mas se encantou. E isso é um quesito muito forte, galera. Concordo. Atingir um novo público. Outra prova disso, se você abre aí o Metacritic do Clair Obscur, ele tem, a gente vai falar aqui, o Dava vai falar a média dele, mas ele tem a maior média de usuários. Além da média da mídia, né, as notas. Os usuários têm mais de 17 mil avaliações. É o jogo mais avaliado pelas pessoas, o Clair Obscur. E ele tá com 9.7 nessa média. Na versão dos usuários. Na avaliação dos usuários. É a maior de todas. Ou seja, é o jogo do povo. E esse isso ano... é forte para o Gostei. GOT. Bom, aí a gente tem em terceiro lugar, um que todo mundo esqueceu já, mas é um puta de um jogo, que é o Split Fiction, né, gente? É Split boa. Fiction esse ano é a continuação não, né? O jogo Jogaço. sequência do It Takes Two, que ganhou o jogo do ano. Sim, a disputa não estava muito forte Nossa, eu naquele tinha ano. esquecido, Não confesso. tava. Mas o Takes Two Não ganhou. tava forte. Esqueci né? total. Mas o Split Fiction é um jogo sensacional, É pô. muito bom É um jogo menor, não tem a grandiosidade nem do Clair Obscur, nem do Death Stranding. A história dele é baita pior jogo. que o It Takes Two. É bobinha a história, mas assim, em termos de gameplay, diversão, isso aí é videogame impressionante. 100% Essa esse jogo, fase cara. do porquinho É aí, incrível, mano. pô. O Split Fiction é Essa muito, fase muito do legal. porco é muito boa, porque ela tem uma resolução no final que é assim, Não, genial. é bizarra essa fase do porco. E esse aí é um jogo Eu que, não assim, joguei cara, ainda, vô. é um Você jogo... não jogou? Não, Em termos de Split Fiction não. gameplay, Ele tá em slow é um motion. dos mais criativos. Eu não sei se vai ver algo mais criativo do que esse jogo esse ano em termos de gameplay, né? A variedade de gameplay desse jogo é enorme. A fase final, pra quem jogou, os universos se misturando. Não, é você entra- fantástico. É Sim. fantástico. Final É um Boss baita é jogo. incrível. E esse jogo, Dava, tem uma coisa que é um elemento que falta muito hoje em dia. Muito. O quê? Ele consegue fazer com excelência a união co-op. É algo como sim. ninguém faz. E eu Não não tô falando de existe isso. qualquer coisa. Eles fazem como ninguém faz, tá? Não, É. ninguém. Você Ninguém não mesmo. avança sem o seu amigo. Você não consegue progredir sem o seu amigo. E essa conexão é que faz essa gameplay ser tão prazerosa, cara. É gostoso jogar com qualquer amigo, jogar com a esposa. Joguei com a minha esposa, jogou com a Thaís. Jogar com qualquer pessoa é divertido, porque o jogo induz você a querer jogar com um amigo, sabe? Vai passar raiva? Vai. É que nem jogar Overcooked às vezes. Não, não Você se fica compara. meio- não se fica compara, meio- realmente. Ó, primeiro não, se calma. compara. Pior. Primeiro se porque compara. é ótimo, o né? primeiro tinha. Mas, ó, é muito você passa hardcore, uma né? raivinha, É às vezes, hardcore. sim, entendeu? E é um jogo que também, assim como o Overcooked, quando você consegue passar com amigos, você fica feliz também. Não é só ódio, não é só término de relacionamentos. Tem parte boa. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que é um jogo que... Ele repete o feito, tá, gente? É que muita gente só jogou o Split. O A Way Out é incrível. Ah, eu amei também. A história, o plot, os personagens, a gameplay, sabe? É tudo muito bom. Então, assim, estão de parabéns mesmo. Baita jogo. Exato. Split Fiction aí, em terceiro lugar, com 91 de nota, Caraca, muito hein? legal. É um E jogo segundo muito lugar, bom é mesmo. um dos que eu mais amo também esse ano, com 92 de média. Também complicado chegar nesse número aqui. Blueprints. Blueprint. Né? E Ah, detalhe, olha o isso. Blueprints é um detalhe importante, porque assim, cara, eu fui jogar o Blueprints porque me impressionou essa nota. Quando entrou 92, eu falei, caraca, o jogo não tava ligando, sei o que, vamos ver o que é isso. E simplesmente, completamente mind blown, ele reescreve o gênero. Reescreve o gênero. Isso é Blueprints. importante. Ultimamente sabe? a gente É tá loucura. tendo a cota indie, né? Sim. Nos indicados Uhum. da GOT.
Blueprints pelo acho que menos- Pois entra. é, mas Com é porque certeza, eu tá. acho que o Clair Obscur não vai ser considerado a cota indie. Porque o Clair Obscur é 100% indie. Ah, mas 30 eu pessoas, acho né? que ele... Será que ele já não entra ali num... Então, eu acho que o Blueprints deveria entrar como, tipo, Balatro ano passado. Sim, Se é sim. pra entrar Isso. um, bota o Blueprints aí. Mas o Clair Obscur vai entrar também. E isso é muito legal que vocês estão falando, porque, galera, a cota indie que a gente chama aqui, isso não tá na regra. Não Mas existe uma sabe, regra. Sempre tem o jogo indie Mas teve ano que entra. não teve. Sim. Eu vou puxar aqui, mas teve ano que não teve. Ah. Puxa Teve ano aí, que não cara, teve. Eu quero Não é uma curiosidade. regra que exista a cota indie. É. A gente chama de cota indie aqui, porque a gente entende que é legal que tem um indie que o júri, né, vai botar, mas não tem isso na regra. Não tem. Não tem lá, olha, é preciso colocar entre os indicados do jogo do ano um indie. Não tem. É. Então, se o ano tiver 6 jogos que não sejam indies, que sejam AAA e que possam estar elegíveis a entrar e excluir os indies, isso pode acontecer. Cara, Mas esse eu acho jogo- que o Blueprints tem sim as credenciais. Esse jogo, pra mim, me pega assim de uma maneira que... Se eu for falar pra você, o jogo que mais me fissurou esse ano foi esse. Mais do Clair Obscur, mais do Death Stranding. É o jogo que me pegou de uma maneira que eu assim, não conseguia parar de pensar até eu terminar, né? Até eu terminar o jogo, eu não parava de pensar no que tava acontecendo ali, no que eu tava... Que eu ficava, cara, é tanta coisa pra descobrir, é tanto caminho, e assim... O jogo te faz um trabalho muito bom de fazer você se sentir muito inteligente quando você resolve o negócio. Depois de se sentir muito burro. Sim. Ele faz isso muito perfeitamente. Sabe que ano que a gente teve? Puxei que foi 2 Puxa. anos atrás, cara, 2023. Não Sabe teve quais foram nenhum os indicados a jogo GOT em 2023? Alan Wake 2. Aham. A gente cobriu esse ganhou. É, a gente Sim. tava lá. A gente cobriu. Baldur's Gate 3. Aham. Que ganhou. Tá, são jogos caros, Que certo? ganhou. Spider-Man 2. Uhum. Resident Evil 4 Remake. Nossa, só AAA. Super Mario Bros. Wonder É. e Zelda Tears of the Kingdom. É, realmente tem tava nem- difícil E pra tinham mim. dois da Nintendo de novo. Então, galera, esses são os indicados de 2023. Não tem não um ganhou, indie hein? aqui, né? 2 da Nintendo não ganhou. Dois E- da Nintendo. Não e- tem um indie aqui. Então, galera, a gente gosta que tenha cota indie. A gente gosta que tenha. Mas não é regra. Até Eu porque acho que o tem a Blueprints tem as categoria credenciais melhor pra bem entrar. forte. Acho que Tem o uma mais bem categoria forte. só pra indie. Tem, Né? Tem, mas uma eu categoria acho só pra legal. indie. Porque dificilmente entra um puzzle, que é um jogo de puzzle, tão forte que nem o Blueprints veio. É. Né? E é o que o Cross falou. O Clair Obscur, é muito interessante isso, porque o Clair Obscur e o Blueprint fazem coisas similares. Eles não tem... No Clair Obscur, se você for pegar em termos de mecânica e tal, não tem nada de que não existia nos jogos. Só que ele junta de uma maneira e bota de uma maneira que ninguém nunca fez igual. E o Blueprint é a mesma coisa pra jogo de puzzle. Ninguém fez um jogo de puzzle que nem Blueprint até então. É. Então, assim, é muito... Eu sei que tem muita gente que eu vi falando aqui que não consegui jogar Blueprint porque não está em português e provavelmente nunca vai vir, tá, gente? Mas, Caraca, ele não tá em infelizmente... português? Não tá em língua nenhuma, só em inglês. Não, a gente já falou Eu isso, já falou cara. sobre isso, não porque- dá Porque pra interfere botar na ele em Interfere português. nos... Porque Tem a maioria elementos- dos puzzles são em Ah, trocadilhos tá, do inglês. tá. É muito ou- complicado. E assim, com elementos de construção do cenário. É. Aí não tem E como é só você refazer o trocadilho. cenário pra adaptar E que é Bom, um jogo É. indie, tem, né, mas e não tal. compensa. Mas esse foi um jogo que me impactou muito, cara. O Blueprint foi É. incrível, Legal. incrível, E incrível. tá no incrível. Game Pass, hein? Tá no Game Pass. Day Não, One eu acho no também Game Pass, eu né? acho também tá no bagulho do PlayStation. É, no Acho que Ah, esse sim, sim. tá Também no E assim, PlayStation. a Também galera tá no viu PlayStation. ali o gameplay não faz jus ao jogo. Você tem que jogar Tem que mesmo jogar, pra não entender adianta. o que Ver tá não adianta acontecendo nada. lá. É um jogo Ver não muito adianta único. nada. É muito único. E é uma pena mesmo que não seja possível ter em português, porque é uma experiência muito única. Eu nunca tive uma experiência igual o Blueprint em nenhum jogo que eu joguei na minha vida. Porque ele realmente é muito diferente, ele é muito divertido. Você solucionar os É enigmas. inteligente, né? E assim, não é um enigma. São milhões de enigmas, toda hora. E você vai solucionando todos eles e um conecta com o outro. É uma loucura esse E jogo. assim, a gente usou a ajuda da internet pra entender um pouco melhor a Não, história. só depois que a gente zerou. Mas pra entender a história, o cara falou aqui que se emocionou com a história e tal. Sim, porque se você for atrás É, a e história é muito entender foda. como a história que ela é contada toda fragmentada, você tem É. que entender um pouco o que tá acontecendo ali. E a história também tem muita metalinguagem e É. tal. Uhum. E é um bagulho de Uma doido. história é foda. A história é foda. O Blueprint é sensacional. E torço que concorrer pelo... porque tem... A disputa do jogo indie do ano tem muita coisa. Assim, o Ender Magnolia agora tá vindo muito forte também, tá? feio. Esse aí. Eu tem uma torço muito, coisa- pessoalmente, Vai lá, que tenha um indie Aham. ou pelo menos um, entre os jogos do ano. Eu, na minha torcida pessoal, eu gosto muito quando eu vejo um indie aparecendo no meio dos gigantes lá. Uhum. Eu acho muito legal. Eu poderia, inclusive, ter como regra isso. Pelo menos um indie, ou enfim. Tomara que o Blueprint entre. Não, como Tomara. regra não, né? Como Né? regra não.
Eu acho que Tem não que ser não tem que ser precisa mérito. Tem que ser- ter. Não é regra, mas eu digo, tem que ser é mérito. legal que tenha lá, é legal que esteja lá, Assim, sabe? ó, eu acho que quando é bom e coloca. É. Eu não É. vou dar um prêmio só porque é indie, coitados, e Isso. vamos divulgar. Ah, Aí fica não, feio. claro, Aí claro. É que fica nem o feio. filme internacional no Oscar. Vira e mexe, tem um filme internacional no melhor filme do ano, né? É. Sim. É tipo isso. O O ano Parasita passado ganhou foi uma quem? vez, né? O ano Ainda Estou passado Aqui. foi Ainda Ainda Estou Estou Aqui. Aqui, o É. nosso filme. E o Parasita foi quem Ganhou, ganhou. A né, de gente fato. falou, né, aqui de Death Stranding, de Kingdom Come, de jogos que não são pra todo mundo. O Blue Prince é uma boa definição. Totalmente, Sim, é pra esse poucos. jogo, É, realmente. Pra muitos Esse daí poucos. realmente é, É. pra galera Porque bem Além bem de ser nichada. muito fãs, o nichado é só inglês. Tem a barreira da ainda tem a linguagem. questão em inglês, é tal. muito. E aí, em primeiro lugar, né, galera, com a média de 93, Caraca. que subiu. Isso que é louco, porque quando o Blue Prince e o Claro Obscuro saíram, eles jogão. ficaram empatados em 92 por um tempão. O Claro Obscuro subiu Merece. depois de um tempo. Caraca, 93 e realmente Nossa. é muito foda o Claro Obscuro. A gente já falou aqui muitas vezes sobre esse jogo, a A gente gente tem fez um programa inteiro aí. sobre isso, com spoilers lá, galera que quiser ver, né? Já vai dar spoiler do Claro Obscuro aqui. Quando você jogar, você vai ficar muito triste de não ter participado desse programa. que a gente Exatamente. fez. Tá bom. E é o jogo Eu que também te gosto. entrega demais, né, cara? É um jogo que te emociona, a gameplay é muito. Eu acho que, assim, pra RPG de turno, é um jogo que tem muita mecânica no combate. Me deu vontade de jogar. Muita coisa que a gente não vê. E aquele negócio, né? O sistema deles, que é o sistema de Pictus, é uma das paradas mais geniais que já Pictus. fizeram em RPG de turno ever. Que é muito inspirado em Final Fantasy. O Final Fantasy criou esse sistema, mas o jeito que eles aplicam no Claro Obscuro é muito além. É diferente das gemas, né? É diferente. E não só isso, cara. A história é sensacional, a direção de arte fantástica, a música. Tem muito coração esse jogo, né? É um jogo Tem. que a gente sabe que tem muito coração. A gente vê aí todo o mocap foi feito com celular, pô. E é incrível. As pessoas. Como que Isso é legal mesmo. a gente pode ver essa grande indústria dando desculpa de que fazer modelagem de personagens diferentes quando os 30 franceses com celular fizeram melhor que eles. É. A dublagem do jogo é sensacional. Tem lá o Charlie Cox, tem o Andy Serkis e todos os outros atores que fazem são alto nível de atores de videogame aí que a gente conhece. Tem gente do Baldur's Gate, tá? É só um nível muito alto, tá? É um jogo que te emociona, que mexe com você, que tem uma construção de mundo brilhante. E depois que, tipo assim, depois que você chega na parte que você libera pra você ir pra parte final, o jogo simplesmente abre de uma maneira que você, cara, como que pode o que aconteceu aqui? Sabe? Não vamos falar muito Quanto não, tempo porque mais ou vai menos de falar, campanha? 25, 30 horas a campanha. 25, 30 Se você for horas. direto, Então, sim. aí Se que você tá. fizer Você nunca os quer extras, acabar. é Você não quer 50, acabar. né? Então, Não, tem, eu tem fiz bastante 1000 coisa G com opcional pra 70 fazer? horas. Aham. Tem? Tem. Bastante coisa Tem muita opcional? coisa Muita opcional. coisa Eu fiz opcional. 1000 G com 70 horas. E foi uma maior experiência que eu teve. Eu falei, pra mim, o meu jogo do ano até o momento é o Claro Obscure. Aham. Me pegou muito mais do que o Death Stranding 2, que eu gostei pra caramba também, mas eu não era tão conectado com o primeiro assim. Achei que o Death Stranding 2 é foda, mas o Claro Obscure me pegou mais. Eu não conseguia parar de jogar até eu Legal, fazer os é 1000G de maluco, eu não Aham. consegui parar de jogar. E é doido, porque eu não queria... Tipo assim, quando você libera pra ir pra última parte, se você faz a última parte, acabou o jogo. Eu queria fazer tudo antes da última parte. Eu falei, mas eu quero ver o final, mas eu não terminei. Tipo, Eu cheguei lá, eu tal. arregacei no Renoir porque eu fiquei fazendo tudo antes Aham. pra enfrentar ele. Mas assim, Mas- é um negócio, assim, incrível. Mexeu muito comigo, me emocionou demais. E é aquele negócio, vai variar de pessoa pra pessoa, mas assim, na primeira hora de jogo eu já tava totalmente hooked, sabe qual é? Caraca. Eu já tava assim, caralho, que Porque loucura. ele faz isso, né? Ele tem Ele esse faz. poder de te Tem. prender. Você falou uma coisa, Dava, que é muito importante pra esse jogo. Eu O quê? concordo com tudo, tá? O Death Stranding vai ser meu GOT porque, né, bom, vocês sabem por quê. A minha Uhum. ligação com ele é essa. E porque eu acho um grande jogo também. Mas o Claire, cara, ele tem um fator muito importante. Esse negócio que eu falei de ser a ponte pra pessoas que não... Isso é um fator muito importante. Mas você falou uma coisa agora que a gente falou nos programas, inclusive. Eles acertam em cheio numa coisa que é muito difícil a gente ver a nossa indústria fazer hoje. Que é acertar nos personagens, que é acertar na construção desse mundo. E eles não fazem o que a maioria gosta de fazer, que é construir o mundo e as regras e depois eles mesmos destroem o mundo e as regras que eles criaram. Não, ali dentro é tudo muito respeitado. Os personagens que você se apega, infelizmente eles não têm tanto apego assim, né? Mas enfim, tem muito disso dentro do jogo. São personagens que fazem com que você realmente queira saber o desfecho de todos eles. A história, ô Micali, tem uma reviravolta absurda que você... Tipo, você fica absurdo, assim, entendeu? Muito. Não, fiquem calmos, eu não sou conhecido para dar spoiler, não. Isso é o Micali. Esse é muito Mas assim, a história tem umas reviravoltas absurdas de legais. Os personagens te conquistam logo nas primeiras horas, isso é fantástico, tá? E isso faz, cara, com que esse jogo se torne especial.
Porque um jogo tem especial um personagem específico, que é o nosso transporte. Aquele personagem é fantástico, gente. Sabe? É muito fácil você gostar desses personagens. Mas também seria muito fácil você desgostar. Porque eles construíram cada um deles com camadas. Todos eles têm um background muito legal, sabe? Então, não só o fator da gameplay, né? Inovar e trazer realmente um público novo, tem também uma história muito bem contada. E isso é muito difícil hoje em dia. E outra coisa, eu fico, cara, porque esse jogo tem muitas músicas originais incríveis. E não são aquelas músicas, tem muito jogo, principalmente AAA e tal, grande indústria, que a gente fica escutando aquelas trilhas que parece tudo reciclado, toda aquela coisa genérico, meio genérico. É. E o Claro Obscure não, músicas originais incríveis. Eu fico escutando até hoje, cara. Se aparece na minha timeline algum cover deles cantando a música de Lumière, eu vou lá e escuto. Eu já vi um monte de cover diferente. Cara, Pois é. Os primeiros 30 minutos do jogo eu joguei. E você abre o jogo, começa o jogo, já tem uma música muito bonita Sim, tocando sim. no fundo. Já me Sim. impactou nesse É sentido. curioso porque, se não me engano, o compositor foi achado no Reddit, é isso? Não, foi no SoundCloud, não era? É, Não, coisa eles SoundCloud, acharam na eles internet, foram se cara. Foi a encontrando. primeira No Reddit eles composição combinaram dele. um monte de coisa lá. É. né? Foi a primeira É, composição dele, assim. O cara não tinha outro projeto antes desse. Assim, gente, eu ainda não joguei o Clair Obscur. Quando tava em alta esses 2 jogos, eu tava em Tóquio. Então eu não consegui nem jogar o Blue Prince na hora e nem o Clair Obscur. Claro que assim, agora eu tenho um carinho assim muito especial pelo Death Stranding 2, mas assim, gostei do jogo sim, eu acho que ele melhora muito em comparação ao primeiro, mas também por conta de todo o entorno, né? Que foi a PlayStation me levando pra realizar um dos meus sonhos, que era ir pro Japão e toda a experiência que eu tive lá. Fora visitar a Kojima Productions. cara. Boa, Fênix. Muito bom. Ele tá simplesmente brincando com um machado que realmente tem uma ponta aí que Mas corta. ele corta, não corta. ele não tem, Não corta? Não tem fio, não tem E fio. perto de mim ainda. Muito bom. Bom, mas eu amo RPG de turno. Eu gosto muito de RPG de turno e eu fico muito empolgada com tudo que eu escuto o Dave falando, porque lá em casa, quando eu cheguei de viagem, na hora de decidir se eu ia jogar o Blue Prince ou o Clair Obscur, eu falei assim, eu acho que eu vou no Blue Prince, porque, cara, tinha acabado de chegar. Não, mas calma, né? Mais light. O que eu te atazanei pra você jogar Blue Prince não foi putaria, Não, pô. tudo bem. Minha nova, pelo amor de Mas o Deus. Clair Obscur também. Você falou da trilha sonora, todo momento eu ficava escutando. E, tipo, nunca nem tinha aberto o jogo. Mas aí eu resolvi ir pro Blue Prince, porque eu amo puzzle também, só que me pareceu, assim, um pace um pouco mais sossegado, né? Pra eu, voltei de viagem, vamos lá. Só que em seguida aí veio Death Stranding de novo. E aí lançamento Switch 2. Aí eu falei, não, então vamos jogar o Switch 2. Peguei Pokémon, mas assim, tá instaladinho lá, bonitinho. E eu tenho certeza que eu vou amar. Amar. Até o fim do E ano assim, vai E jogar você tudo. gosta de batalha por turno, né, tá? Eu gosto. Não, Pokémon e é esse uma jogo batalha é por uma- turno. Esse jogo é uma baita homenagem ao Final Fantasy, total, entendeu? Tipo, tudo de bom que tem nos Final Fantasy, esse jogo tenta trazer de alguma maneira, só com uma história com muita identidade, muita personalidade. O jogo tem muita personalidade, tá? De uma maneira que não é fácil a gente ver na indústria totalmente genérica que a gente tem hoje. E o Clair Obscur traz... Cara, É um respiro, até né? o nome do jogo, Clair Obscur Expedition 33, que eu ainda acho um nome meio ruim comercialmente falando. Mas faz todo sentido depois que você entende as coisas lá. Então, gente, e não ia ser bonito? Não ia ser legal ele levar o Game eu of the acho que ia ser Year? muito legal. Então, Tudo que ele exatamente. representa, tudo que essa equipe representa e a construção deles, tudo que eles se propuseram a fazer. Nossa, eu não joguei, eu acho que seria merecidíssimo. Então, você vê mas ia ser essa leitura. merecidíssimo o Black Myth Kong ou Pois o é. Final Fantasy Tudo do ano bem, passado levar também. Ia ser É. a equipe Tem chinesa tudo e, isso. pô, os caras quebrando o Infelizmente, Astrobot. Infelizmente, Astrobot, né? Não, Isso que é a mas é questão. interessante isso, porque essa leitura, você vê, nós não jogamos, né, tá? Eu e você, o Fênix também não, mas a gente faz uma leitura externa de observar o que uma equipe menor do que a maioria das equipes conseguiu fazer, brindar, coroar esse trabalho, certo? Equipamentos mais baratos, um produto que nasce de métodos de recrutamento peculiares, porque eles se falaram pelo Reddit, vem aqui, tô com um projeto tal, sabe? É um cara que saiu da Ubisoft, porque ele tava se diretor, né? sentindo preso criativamente na Ubisoft, então ele queria libertar desenjaular essas ideias que ele tinha represadas, e ele conseguiu fazer isso com o Clair Obscur. Então, ele é a soma de ideias que não estavam presas a dogmas ou a burocracias de empresa, certo? Eu acho que por isso que o prêmio, né, o GOT, ele brinda tudo isso. Não só o jogo, o contexto por trás dele. Por isso que eu acho também, na minha opinião, como alguém que não jogou ainda, que o Clair é o mais forte. Ô, Mika, né? também tem outra coisa que você